tema que eu queria compartilhar com você é ativando o céu ao meu favor. Qual que é o tema? Mais ou menos. O tema é ativando o céu ao meu favor. Eu não sei se você consegue imaginar como seria a tua vida se o céu trabalhasse em teu favor. Você já imaginou como seria fácil você viver? Como todas as coisas erradas dariam certo? Como todos os problemas eles teriam soluções? Como todas as impossibilidades que você vive se tornariam possíveis? Se todo o estresse da tua vida ele convergisse em um milagre, um testemunho para você. Quando você faz uma apresentação de uma criança dessas e você diz o seguinte: olha, Deus sonhou com você, essa é a mais pura verdade. Deus, Ele sonhou com você. A grande verdade é que Deus te designou, Ele te designou para você viver debaixo do favor de Deus. Você, em outras palavras, você foi criado, você foi feito para viver debaixo do favor de Deus. E quando você entende isso, você vai ver que Deus ele sonhou contigo, Ele te planejou, Ele te desenhou, Ele te formou, Ele te fez, e o mais bacana é que Ele te fez de maneira exclusiva, única. Você não é igual a ninguém. Você pode até ser parecido com alguém, mas você não é essa pessoa. Você tem gostos, você tem ideias, você tem sentimentos diferentes. Basicamente você é um ser exclusivo. E essa palavra de você viver debaixo do favor de Deus, ela não é uma propaganda enganosa, não é uma palavra para despertar em você uma ilusão. Pelo contrário, viver debaixo do favor de Deus é uma declaração do próprio Deus para a tua vida. Em outras palavras, você imagine comigo o seguinte: eu acabei de ser pai do terceiro. Aqui foi apresentado a Emily, que nasceu há 1 mês e pouquinho. Não sei se deu 1 mês, né? 1 mês e pouquinho. Eu acho que foi 9 de junho. 9 de junho ela nasceu. Quando o pai e a mãe têm a ideia de gerar um filho, a primeira ideia que paira na mente de um pai e de uma mãe é: eu vou suprir todas as necessidades que ele tem. Se você, como pai e mãe, não consegue suprir todas as necessidades do teu filho, possivelmente o teu filho vai viver uma vida triste, vai viver uma vida limitada. Você sabe que há muito tempo atrás, quando eu era criança, a minha família era uma família bem limitada. Vivi na escassez e vivi na limitação. Eu falava essa semana que quando virava o ano, era certo que eu iria ganhar um tênis novo. Porque o nosso tênis, ou pelo menos o meu tênis e o tênis do meu irmão, tinha que durar o ano inteiro. Então era o tênis que você colocava no pé, você ia para a igreja, você ia para o colégio e você tinha que cuidar. Eu jogava bola de pé descalço, para quê? Para não estragar o abençoado do tênis. Porque quando virasse o ano, aí você chutava a pedra, aí você arrebentava com ele, porque você sabia que você ia ganhar outro. Agora, imagine você que Deus tem a brilhante ideia, dentre milhões e milhões de espermatozoides, Ele tem a ideia de que você seja o campeão e você vença. Você foi fecundado na barriga da tua mãe, você nasce. Você acha que na ideia de Deus é que você tenha uma vida limitada, uma vida frustrada? É que você tenha uma vida que Deus não possa suprir todas as tuas necessidades? É óbvio que não. Então, quando você ouve essa passagem ou esse tema, que você vai viver, que você precisa ativar o favor de Deus na tua vida, é uma declaração do próprio Deus, que o desejo dele é que você possa viver isso. Quem sabe você hoje, nesse exato momento, você precisa do favor de Deus, você precisa que o céu ele seja ativado para que a tua vida possa receber aquilo que Deus tem desenhado. Quem sabe o favor você precisa para essa semana, dizendo: Deus, é essa semana, não é daqui a 1 ano, eu preciso do negócio, é até domingo que vem a solução. Quem sabe você diz: olha, é esse mês que vai começar agora, é agosto, ou vira a chave em agosto ou não vira mais.
E quem sabe você diz: Deus, eu tenho até o final do ano. Até o final do ano eu estou tranquilo, crendo que o milagre vai acontecer. Mas a grande verdade é que quando você busca favores de homem, possivelmente você vai se decepcionar. Sabe por quê? A maioria das pessoas está buscando em homens aquilo que somente Deus pode fazer. Quem sabe você vai buscar em homens e você vai encontrar que aquilo que você precisa, você não encontra nele, porque homens são limitados. Quem sabe você está buscando recursos, recursos são limitados. Quem sabe você está buscando em homens, e homens são falhos, homens cometem erros. Quem sabe você está buscando em homens, e homens são previsíveis. E às vezes você busca, e isso é muito comum, de você buscar em alguém que você diz: eu sei que essa pessoa pode me ajudar. O fato dela poder te ajudar não significa que ela vai te ajudar, verdade ou não? Às vezes a ajuda vem de quem a gente não espera, e daquele que a gente espera nunca vem. A gente diz: bom, essa pessoa tem condições, ela pode me ajudar, ela pode fazer isso por mim, e ela nunca vai fazer por você. E sabe, o favor que você estava esperando nele nunca vai acontecer, porque o favor do homem é previsível. Agora, quem sabe você está buscando em homens favores naturais, e aquilo que você precisa é algo sobrenatural. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você precisa ativar em Deus o favor do sobrenatural, porque Deus, Ele só opera na nossa impossibilidade. Sabe, quando Deus me deu a ideia desse tema, de você ativar o céu para trabalhar por você, é porque você vai entender que Deus, Ele trabalha no âmbito do sobrenatural, nunca no âmbito natural. Deus trabalha no âmbito do ilimitado, e nós trabalhamos no âmbito daquilo que é limitado. Nós trabalhamos no âmbito daquilo que é falho, Deus trabalha naquilo que é infalível. Nós procuramos aquilo que é finito, ou seja, que tem fim, só que o favor de Deus para a nossa vida é algo completamente infinito. Eu diria para você: pare de buscar no natural aquilo que você só encontra no sobrenatural. Pare de buscar naquilo que é terreno, sendo que a tua resposta precisa ser celestial. A grande verdade é que as pessoas, elas não sabem como seria a vida delas, se o céu trabalhasse em favor daquilo que é a tua necessidade, daquilo que é o teu pedido. Sabe, possivelmente você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que corre, você é uma pessoa que se esforça, e você acorda todo dia de segunda a segunda, e você vive a tua vida. Hoje, quando eu vinha para a igreja, eu vinha com um Uber, e eu estava sozinho, e ele puxou conversa comigo, e eu ouvi ele, ouvi a conversa dele. Eu perguntei: como é que você está? Ele disse: olha, eu tinha falado que eu era pastor. Ele falou: olha, pastor, eu estou vivendo um dia após o outro, porque eu não sei como será o dia de amanhã. E eu falei para ele: olha, a palavra que eu tenho para dar para a tua vida é: você precisa andar com Deus, e você precisa conhecer o Deus que pode fazer algo por você, porque você já viu que você está aqui há 7 anos nessa cidade, e nas tuas forças você ainda continua vivendo um dia após o outro. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração para mim falar hoje no culto, é que se você ativa o céu para trabalhar para você, o céu em teu favor, você pode viver algo que você nunca viveu. Agora, quando você entende isso, você para de procurar em homens aquilo que você só encontra em Deus. Escute, no livro de Salmos, no capítulo 103, no versículo 4, o salmista, ele fala um dos versículos mais lindos que eu li nessa semana. E ele diz o seguinte: aquele que livra a tua vida do buraco, aquele que te coroa de favores e misericórdia. Salmo 103, versículo 4. Quando eu li esse texto, eu pude voltar atrás, e eu pude ver que eu estava justamente nessa situação. Eu me vi exatamente como o salmista, e ele diz o seguinte: é aquele que te livra a tua vida do buraco. Ou seja, uma pessoa que está no buraco, ela está no escuro, ela está limitada, ela não consegue prever absolutamente nada. E sabe, algumas vezes a gente diz o seguinte: que bom que você está no buraco, porque para baixo você já não pode ir, agora é só para cima. Só que o duro é você viver no buraco um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, viver uma vida inteira no buraco, sem ter um abençoado para estender a mão e te tirar daquele lugar. É óbvio que para baixo você não vai mais, só que se não tiver alguém que estende a tua mão e levanta você desse buraco, você fica lá por muito tempo.
Agora, quando você lê esse texto, você vai ver o seguinte: Deus é aquele que livra a tua vida do buraco. Isso é muito lindo, porque Deus é quem pode te dar uma perspectiva diferente daquela que você está vivendo. Só que o que mais me chamou a atenção é essa palavra: aquele que te coroa de favores. Aquele que te coroa de favores. Presta atenção. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero pegar você, eu quero pegar a tua história, eu quero pegar o que você está vivendo hoje, eu quero levar você a viver um outro nível, a outro ciclo, e quem sabe você pensa que o favor que Deus está fazendo para você é te tirar do buraco, só que isso vai muito além disso. Ele está dizendo o seguinte: eu posso resgatar a tua vida, como quem sabe um dia Ele resgatou, quem sabe um dia você foi resgatado por Deus. Um dia você saiu do mundo, um dia você abandonou as trevas, um dia você aceitou Jesus, e isso é só o começo. Só que o problema é que muitas pessoas ficam no começo, entendeu? Muitas pessoas saem do buraco, e aí, eu faço o que agora? Agora, quando você vai para esse texto, ele diz o seguinte: eu pego uma coroa, e eu coloco sobre a tua cabeça, e essa coroa é a representação de todos os favores que eu posso fazer para você. Escute, existe um Deus que pode fazer favores para a tua vida. Eu não sei se você alcança a entender isso, mas eu pude descobrir que uma pessoa, ela pode ativar o céu para que Deus possa agir sempre em resposta dela. Eu não sei se você consegue imaginar como você seria se você vivesse o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, bem-aventurado. Eu vou usar uma outra palavra para ficar mais fácil para você entender. Quão feliz é, ou bem-sucedido é, quando você entra num lugar e quando você sai. Isso significa que o favor de Deus está sobre a tua vida. Quão bem-sucedido é quando você pega e faz qualquer coisa. Se você pinta, você é bem-sucedido. Se você conserta, tu é bem-sucedido. Se você constrói, é bem-sucedido. Se você vende, você é bem-sucedido. Se você faz trabalho manual, tu é bem-sucedido. O que você fizer, você é bem-sucedido. Isso significa que o favor de Deus está sobre a tua vida. E vou mais: bem-sucedido é você na tua vida financeira, bem-sucedido é você na tua família, bem-sucedido é você no teu lar, bem-sucedido é você no teu relacionamento, bem-sucedido é você nos teus projetos, nos teus sonhos, bem-sucedido é você no teu ministério, bem-sucedido é você em tudo que você fizer. Sabe, quando você lê Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que você não consegue viver isso sem você ter o favor de Deus agindo na tua vida. Verdade ou não? Então você quer viver isso, e você diz: como é que eu faço para ativar isso na minha vida? Como é que eu faço para destravar, usando uma linguagem bem popular, como é que eu destravo esse negócio para que eu possa viver isso daí? Porque esse é o X da questão. Deus é um Deus que te coroa com favores. Sabe, quando você pega essa palavra, significa que é o ápice. A coroa não vai para o segundo lugar, para o terceiro lugar, para o quinto lugar. A coroa vai para aquele que está na linha de frente, para aquele que chegou em primeiro lugar, para aquele que está se destacando. Sabe, eu creio que esse é o tempo de você viver os favores de Deus. Essa chegou a hora de você entender que Deus pode fazer algo diferente na tua vida. Não simplesmente te sacar do buraco, mas te coroar, te presentear com favores que somente Ele pode fazer. No livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Correto ou não? Então aqui você pega algo, pode deixar o texto aí fazendo um favor, bem de querido, põe na tela amarelo. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Não é algumas bênçãos, não é com poucas bênçãos, não é com muitas bênçãos. E quando você pega essa palavra todas, é todas, é todas. Por isso que você consegue viver o Deuteronômio, ao entrar, ao sair, ao subir, ao descer, ao escavar, sei lá. O que você faz funciona, porque existe algo que
todas as bênçãos recaem sobre a vida da pessoa. Mas presta atenção nessa palavra, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então significa que a bênção, ela não está nesse nível terreno. Por isso que o tema da mensagem é justamente essa: ativando o céu em meu favor, porque eu sei que a bênção não está na terra, a bênção está nas regiões celestiais, ou seja, elas estão no céu. Essa é a grande pergunta que não quer calar: como é que eu ativo esse negócio? Como é que eu faço funcionar na minha vida? E eu quero mostrar para você que a primeira coisa é que o céu reage quando você age. Presta atenção nisso. O céu só é ativado quando você é ativado. O céu nunca vai agir sem você agir. Por isso que a tua passividade é o maior impedimento que Deus tem para que todas as bênçãos aconteçam na tua vida. Então é bacana você ler esse texto e você ouvir eu ministrar e dizer que Deus tem todas as bênçãos, e você falar: uau, uau, é para mim. Isso é lindo. Agora, você vai daqui 10 anos ler essa palavra e ela vai continuar sendo verídica, e ela vai continuar sendo poderosa, mas ela não se aplica na tua vida. Por quê? Porque o céu só reage quando você age. Se você não agir, o céu nunca vai reagir. É como se o céu estivesse esperando, ele está esperando você fazer alguma coisa. E eu quero mostrar nessa noite aquilo que você precisa fazer, para que você possa experimentar aquilo que você não experimentou. Sabe, porque tudo que você faz ativa algo no mundo espiritual. Deixa eu repetir isso para você. Tudo que você faz ativa algo no mundo espiritual. Nenhuma atitude tua, ela gera uma inércia no mundo espiritual. Então quando você faz qualquer coisa no mundo espiritual, ele é ativado para duas situações: para o benefício ou para o teu malefício. Sempre vai ser assim. Então vamos lá, há uma diferença quando uma pessoa adora a Deus e outra pessoa não adora. Há uma diferença ou não? Há uma diferença quando uma pessoa ora e uma pessoa não ora. Há uma diferença. Há uma diferença para aquele que tem fé e para aquele que duvida. E no mundo espiritual existe justamente essa diferença. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 18. O escritor Mateus está relatando aquilo que Jesus está dizendo, e ele diz o seguinte: em verdade vos digo, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Não existe nada mais claro do que esse versículo. Se você ativa na terra, o céu é ativado. Se você não ativa na terra, o céu não é ativado. Se você liga na terra, é ligado no céu. Se você não liga na terra, nunca será ligado no céu. Então veja, quando você tem fé, você está ativando algo no céu. Quando você está louvando a Deus, dizendo que ruja o leão, você está ativando algo no céu. Quando você dobra o teu joelho e você está adorando a Deus, você está ativando alguma coisa no céu. Não me pergunte o que é, mas eu sei que alguma coisa está sendo ativado. Quando você estuda a palavra de Deus e faz o teu devocional, a tua leitura bíblica, você está ativando algo no céu. Quando você é obediente a Deus, você está ativando algo no céu. Quando você é fiel a Deus, você está ativando algo no céu. Quando você está em comunhão, você veio para a igreja, cumprimenta um, cumprimenta outro, abraça um, abraça o outro, conversa com um, conversa com o outro. Você está ativando algo no céu. Quando você está servindo a Deus no diaconato, na mídia, no kids, no louvor, sei lá onde você serve, em uma área dentro da igreja, você está ativando algo no céu. Quando você declara palavras de bênção, você está ativando algo no céu. Quando você está fugindo daquilo que é errado, daquilo que é mal, você está ativando algo no céu. Quando você vê alguém necessitado e você ajuda essa pessoa, você está ativando algo no céu. Você fez algum tipo de boa ação, está ativando algo no céu. Quando você perdoa alguém, está ativando algo no céu. Você está conseguindo entender isso? Qualquer atitude que você fizer, ativa algo no céu. Presta atenção. Para benefício ou para malê, é assim que funciona. Então veja bem, existe algo que quem sabe causa mais impacto do que outro.
E é sobre isso que eu quero levar você a refletir nessa noite, porque existe alguma coisa que quando você faz, causa um problema gigantesco, não para Deus, mas um problema para o diabo, um problema para Satanás. E quem sabe, esse é o ponto que quem sabe está faltando na tua vida. Quem sabe essa revelação que Deus colocou no meu coração é justamente o que você precisa fazer agora. Sabe, quando você fizer isso, você destrói o plano de Satanás e você se alinha aos planos de Deus e aquilo que Ele quer fazer ao teu favor. Quer saber o que é? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você vai saber, mais do que saber, você vai fazer. Aceita o desafio? Veja se ela aceitou. Aceitou? Então tá, depois você não pode escapar, tá? Você já disse que aceitou, não adianta chorar. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Eu já mostrei para você que Deus tem todas as bênçãos e existe um favor de Deus para todas as coisas que a tua vida necessita. Agora, cada atitude tua ativa algo no céu. Agora eu quero mostrar para você o que é que você tem que ativar. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu dele ao seu marido, que também a comeu. Presta atenção nessa palavra. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao seu paladar. Você já ouviu aquele ditado que o peixe morre pela boca? Você já ouviu isso aí ou não? Presta atenção que todo favor, escute isso, todo favor de Deus saiu da vida de Adão e Eva depois desse exato momento, porque havia uma regra, e a regra é: não coma desse fruto. Essa era a regra. Mas quando ela olha para aquele alimento, e diz a Bíblia, como você leu, e ela achou gostoso, agradável, e ela comeu aquele fruto, a Bíblia fala que daquele momento em diante, todo o favor de Deus saiu da vida deles. Então veja bem, quem sabe você está perecendo, quem sabe o favor de Deus não está sobre a tua vida, porque quem sabe você está comendo algo que não é para você comer. Sabe que eu não sou nada fitness e não quero te ensinar sobre comida saudável, essas coisas, mas o que eu estou mostrando para você é que Deus tinha desenhado um propósito, Deus tinha desenhado um sonho, Deus tinha projetado algo para a vida de Adão e Eva, e Deus cobriu ele de todos os favores, de tudo, não havia escassez e não havia necessidade de nada, mas a partir do momento que ele come o fruto, diz a Bíblia, que todo o favor é retirado da vida deles, e aí você vai ver que existe uma consequência terrível. A primeira coisa é que o céu se fechou sobre Adão e Eva, já não havia mais comunhão com Deus. Você vai ver que todos os planos que Deus tinha para eles foram fechados. Eu não sei você, mas quem sabe os planos que Deus tem para a tua vida estão todos fechados. É como se Ele pegasse todos os teus sonhos e colocasse numa caixinha e falasse o seguinte: bom, está aí por enquanto. A hora que Ele resolver fazer alguma coisa, eu tiro o plano dele da caixinha e começo a executar novamente. Quando você lê esse texto, você vai ver que o favor de Deus para Adão e Eva foi interrompido. E mais do que isso, Deus pega, tira eles do jardim e diz o seguinte: se virem, do suor do teu rosto você vai comer, você vai viver, você vai fazer o que você quiser, você vai trabalhar, se virar, e você está sozinho. Eva, você vai sofrer muito, você vai ter dores de partos, espinhos e abrolhos surgirão e você vai ser infeliz. E você vai ver que acabou o favor de Deus, sabe? E é assim que as pessoas estão basicamente. Tudo que Deus sonhou para eles foi interrompido a partir do momento que eles comeram um alimento, somente isso. Se você tira comer esse alimento, até hoje estariam no paraíso, até hoje o sonho estaria sendo realidade, o favor de Deus estaria sobre a vida deles. Quem sabe você diz o seguinte: pastor, o que fez eles perder o favor de Deus foi a desobediência. Em partes foi a desobediência. Em partes foi, mas o grande problema é que muitas vezes a comida é tão desejável para nós, e aí a gente começa a entender como o Satanás trabalha na vida do ser humano, como ele arduamente, ele vai trabalhando, usando algumas coisas para nos barrar, sabe? Deus tem coisas e Deus usa
algumas coisas para nos abençoar, e Satanás também usa algumas coisas para nos prejudicar. Escute, nesse caso, o comer essa fruta ativava a maldição na vida do homem, e o simples fato deles não comer ativava o favor de Deus para a vida deles. Presta atenção, se a maldição começa em comendo um alimento, você vai se dar conta que o ministério de Jesus e a restauração na nossa vida se dá por conta de Jesus não comer alimento nenhum. Consegue entender isso? Posso repetir para você entender? Toda desgraça do homem começa quando Adão come um alimento, e o ministério de Jesus começa de resgate quando Jesus não come alimento nenhum. Existe alguma coisa a ver ou não existe? É como se Jesus falasse o seguinte: bom, Adão caiu porque ficou comendo aquilo que não deveria comer, e eu vou lhe mostrar que aquilo que não é para ser comido, essa abstinência, essa abstenção de comida, vai provocar novamente o favor de Deus sobre a minha vida. Presta atenção, Adão perde o favor porque comeu algo que não deveria comer. Jesus recebe o favor porque não comeu absolutamente nada que era para ele comer. Quando você pega essa ideia, você vai ver o seguinte, que todo o ministério de Jesus começa com algo chamado jejum. Ele é batizado e por 40 dias ele é levado no deserto, e ali ele fica em abstinência, ele não come absolutamente nada. E ele estava querendo mostrar algo: quando você se abstém, quando você pratica o jejum, você vai ver que ele é o maior ativador do favor de Deus sobre a tua vida. E agora a pergunta que não quer calar é: quando foi a última vez que você jejuou, entregando um bom período para Deus? Porque eu posso orar, eu posso ler, eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso perdoar, eu posso ajudar, e tudo isso ativa algumas coisas. Só que nada ativa mais o favor de Deus na vida de uma pessoa do que quando ele se abstém e ele diz o seguinte: Deus, eu quero me consagrar a Ti, eu quero purificar o meu corpo. Sabe, Adão pecou porque olhou e ele estava com tanta fome e aquilo era gostoso de comer e ele comeu. Agora, quando Jesus vem, ele diz o seguinte: olha, eu vou começar clamando pela misericórdia e o favor de Deus, sendo que ele era Jesus. E ele diz: esse jejum de 40 dias, ele vai causar a maior revolução na terra, vai começar o resgate, vai começar o favor de Deus, e você vai se dar conta. Milagres aconteciam, Deus respaldava, Jesus caminhava sobre as águas, curava os cegos, curava aleijados, os leprosos, os oprimidos, restaurava pessoas, fazia sinais, prodígios e maravilhas, e tudo isso baseado em uma pequena atitude. Assim como Adão cai por um alimento, eu vou ser restaurado por não comer alimento nenhum. Presta atenção nisso. Satanás, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 13, eu estou te dando um direcionamento daquilo que eu quero que você viva nos próximos dias. Mateus capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte: Jesus está no deserto, está jejuando 40 dias. Sabe qual é a estratégia que Satanás usou para ele? A mesma que ele usou com Adão. Bom, Adão caiu porque comeu. Olha o que Satanás faz, Mateus 4:3. O tentador aproximou-lhe e lhe disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que o jejum e essa abstinência era a santificação que ele precisava, era a chave necessária para encontrar a vitória sobre qualquer coisa. Jesus sabia que aquilo que Satanás iria fazer era a mesma coisa que ele fez no jardim. E ele tem a brilhante ideia, ele diz o seguinte: olha, esse jejum será a chave poderosa para vencer Satanás, será a preparação para eu conquistar, será o favor de Deus ativado na minha vida. Então olha só, muitas vezes a gente vem na igreja, isso ativa algo. Muitas vezes a gente ora a Deus, isso ativa algo. Muitas vezes lemos, cantamos, isso ativa algo. Mas não vai, escute, não vai causar tanto estrago para Satanás
como você dobrar o teu joelho e você tirar um tempo para jejuar. Porque é aí que você começa a se levantar. É aí que você começa, escute, a viver o sobrenatural. É aí que você sai do âmbito do terreno e começa a viver o milagre de Deus para a tua vida. É aí que você sai daquilo que a coisa parece que não vai, não dá certo, parece que não flui, parece que o meu sonho está barrado, parece que o meu sonho não decola. E é nesse momento que você diz, bom, então eu vou jejuar. Porque eu vou me abster de uma série de coisas, porque eu sei que o favor de Deus vai vir sobre a minha vida. Sabe, quando algo parece que está te impedindo, algo está te travando, algo está te segurando, parece que o plano de Deus ainda não se cumpriu na tua vida, e eu creio que esse é o sentimento que está no teu coração. É a hora de você dizer o seguinte: para mim conquistar, para mim ativar o céu para o favor de Deus vir sobre a minha vida, é necessário que eu faça alguma coisa. Daniel capítulo 10, versículo 2 diz o seguinte, escute, Daniel 10, 2 diz, naquela ocasião, eu Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, nem carne e vinho provei, e não usei fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Daniel fica 21 dias em jejum, sabe por quê? Porque ele queria que Deus respaldasse ele, presta atenção nisso. Ele queria realmente viver o plano de Deus na terra, e Daniel orava, Daniel era obediente, ele era fiel, ele lia, ele fazia aquilo que a gente faz. Só que ele vai descobrir que existe algo muito poderoso que a gente pouco pratica, para não dizer nunca, verdade ou não? Daniel diz o seguinte, por 3 semanas, por 21 dias, eu não comi nada saboroso, eu não experimentei nada, e eu clamei a Deus até se passarem as 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 12, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, escute, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante dos céus, de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta delas. Sabe quando você decide jejuar, você vai ver que desde o primeiro dia, Deus diz o seguinte, espera lá, esse daí não é alguém que está lendo, não é alguém que está orando, sabe por quê? Porque ler e orar qualquer pessoa, e muitas pessoas podem fazer, mas quando você para de comer, você está dizendo o seguinte, esse corpinho aqui, ele não pertence a mim mesmo que eu tenha um monte de vontade, de comer um monte de coisas, de saborear um monte de coisas, mas esse corpinho aqui não é para mim mesmo, esse corpo aqui pertence ao próprio Deus. Essa é a abstinência mais terrível que você pode ter, é quando você diz o seguinte, eu vou parar de fazer isso, porque eu creio que esse ato produzirá alguma coisa na minha vida, e você vai encontrar justamente isso, o favor de Deus vindo. Ele diz o seguinte, desde o primeiro dia, amigo, que você parou de comer, eu já ouvi no céu, e falei, peraí, esse aí é diferente, esse aí está fora da curva, sabe, eu quero levantar uma igreja fora da curva, eu não quero ser como os outros são, eu não quero fazer o que os outros estão fazendo, eu quero que você seja diferente, porque aquilo que você faz de maneira diferente, você recebe de Deus de maneira diferente. E diz a palavra, presta atenção, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali contra os reis da Pérsia. Eu não sei se você consegue entender. Daniel diz o seguinte, vou jejuar, e ele dobra o joelho e começa a jejuar por 21 dias, Deus no céu escuta, bom, esse camarada começou a jejuar, eu vou atender, quer dizer, eu vou pegar o favor que ele precisa e vou dar para ele. Só que nesse período na terra não estava acontecendo nada, simplesmente ele estava sem comer, orando, clamando a Deus, porém no reino, no mundo espiritual, havia uma briga, Deus querendo dar bênção e o diabo querendo impedir, Deus querendo dar bênção e o diabo querendo impedir, e Deus querendo dar bênção e o diabo querendo impedir. Agora, como será estar no mundo espiritual com você? Quem sabe Deus até quer dar a bênção, mas não está chegando a bênção. E essa é a noite que você precisa se levantar, para que Deus possa te entregar tudo aquilo que você colocou como clamor, como meta, como sonho na tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, o jejum é uma das chaves mais poderosas que você tem. Escute,
toda a confusão no mundo espiritual acontece porque alguém parou de comer e disse: Deus, eu quero entregar meu corpo a Ti. Aquilo que eu gosto de comer eu não vou mais comer, porque eu sei que Deus vai derramar o seu favor sobre a minha vida. Você não vai encontrar uma oração que fez o céu, esse rebuliço no céu. Você não vai encontrar uma fé que causou esse alvoroço no céu. Tu não vai encontrar um clamor, uma oração. Você não vai encontrar nada que faça uma revolução, um estradalhaço tão grande no céu quanto alguém quando dobra o teu joelho e fica de Meu amigo, está dizendo que ele não está dizendo o seguinte: o soldadinho de chumbo e o soldadinho de papel começaram uma briga, o Joãozinho e o Paulinho começaram a brigar. Ele está dizendo o seguinte: o príncipe da Pérsia, quer dizer, um principado que governa uma região, toda uma região, ele é o comandante dessa região, ele estava impedindo a oração de um simples homem. Quando você dobra o teu joelho, você começa um jejum, e você entrega isso daqui dizendo: Deus, ó meu amigo, é contigo. Você vai ver que tudo aquilo que é um impedimento na tua vida precisa sair, porque o favor de Deus precisa chegar em teu favor. Você crê nisso? Presta atenção, quando você começa a jejuar, a porta do céu se abre e a porta do inferno começa a se fechar. O poder do jejum, quando você jejuma, você está ativando o favor de Deus sobre a tua vida. Presta atenção, isso tem a ver com comida. Esaú é o filho primogênito, ele é para ser o homem abençoado, e aí ele chega de uma caça, e pô, ele caçou, foi, e Jacó está preparando um guisado, e ele diz assim: me dá de comer aí. Presta atenção, porque a estratégia de Satanás é a mesma. Você tem que entender o que está na minha mente. Eu não sei se eu consigo passar tudo que está no meu coração. Esaú, presta atenção, ele diz assim: o que me adianta eu ter a bênção de Deus se eu estou com fome? O que me adianta eu ter a bênção de Deus se eu estou com fome? Eu troco, pega a bênção e me dá a comida. É isso que Satanás faz. Por isso que jejuar é tão difícil, porque ela é cheirosa, verdade ou não? Ai, é gostoso, eu estou até sentindo uma pizza que eu vou comer depois do culto. Por isso que comida é tão deliciosa, mexe tanto com a nossa cabeça, com nossas emoções. Tem gente que diz o seguinte: eu estou furioso porque eu não comi. Daí você dá uma comidinha, a pessoa já fica mansinha, verdade ou não? Eu já vi aí uns homens olhando para umas mulheres dizendo: tigre. E aí você vai encontrar que Esaú, ele dá a benção dele, pega um prato de comida. Escute, a comida dele acabou 5 minutos depois que ele começou a comer, e a bênção de Jacó permanece até o dia de hoje. O favor de Deus para Jacó continua até o dia de hoje. Escute, Jacó sai da casa do pai dele sem absolutamente nada. Ele faz uma oração dizendo: Deus, eu quero isso, e ele trabalha, ele trabalha, só que quando ele começa a trabalhar, a mão de Deus só está sobre a vida dele. Ele casa com Lia, Labão engana ele casa com Raquel, Deus abençoa, ele começa a trabalhar e ele começa a ser mais bem sucedido do que o próprio tio dele. Sabe por quê? Porque o favor de Deus está sobre a vida dele. O tio dele pensa que é esperto e diz o seguinte: eu vou mudar o teu salário, ao invés de listrada vai agora nascer malhada. Aí o favor de Deus está sobre ele, meu amigo, só nasce malhada. E aí Labão olha: porcaria, só nasce malhada, eu vou mudar, agora eu vou te dar só aquelas que são pintadinhas. Aí o favor de Deus está sobre a vida dele, só nasce pintadinha. E aí Labão fala: meu amigo, como é só pintadinha agora? Então agora vai só branca. E aí começa a nascer só branca, porque o favor de Deus estava sobre a vida dele. Olha, deixa eu falar algo para você. Se Esaú tivesse fechado a boca, ele estaria sendo abençoado até o dia de hoje. Se Adão tivesse fechado a boca, ele estaria sendo abençoado até o dia de hoje. Se Jesus tivesse aberto a boca, nós estaria todo mundo lascado. Você consegue entender a importância do jejum? Presta atenção. A primeira coisa que Jesus sentiu no seu ministério terreno foi fome. Não pense depois de 40 dias que ele não estava com fome. Estava com muita fome.
E foi por isso que Satanás disse: esperou o momento certo, 40 dias sem comer, sem nada, agora é o momento. Aquilo ali, se ele vê, está comendo até pedra. E ele fala: não, transforma aí. E aí Jesus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Às vezes, sabe o que está faltando na tua vida? Porque é muita comida, e pouca vontade, e pouca presença, e pouco ministério, e pouca comunhão, e pouca revelação, e pouco agir de Deus na tua vida. Escute, a necessidade de Eva em comer, sem ter fome, levou ela à destruição. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, três coisas Jesus recomenda que você precisa fazer. A primeira delas, lá em Mateus capítulo 6, versículo 2, quando você der esmola, diz a palavra, você fazer caridade, você ajudar pessoas, isso é uma ordem de Deus. Ele não está dizendo se você ajudar, ele está dizendo quando você ajudar. Quando você der esmola, não fale para ninguém, dê e fica quietinho, não precisa postar selfie, não precisa falar para todo mundo que você faz. Isso foi uma ordem de Jesus. A segunda ordem dele é Mateus capítulo 6, versículo 5, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora lá, Deus, ele está dizendo se você orar, ele está dizendo quando. Agora, a terceira ordem de Jesus é Mateus 6,16, quando você então você dá esmola, você ajuda pessoas, aí você ora e você diz: Deus, e aí, por que não, né, o negócio está travado, cadê o favor? O favor está em você precisar abrir o teu coração, para que você possa viver o que Deus tem desenhado para ti, e esse favor possivelmente vai vir com um bom jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16, coloca na tela se for possível, porque eu quero ler essa parte do jejum, rapidinho. Mateus 6,5, está aqui: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Sabe, quando a gente está jejuando, daí tem uns que faz assim, né? Anda até meio torto, ele precisa ficar segurando assim, né? Porque ele fica meio fraco. O que foi? Tapar? Não, que eu estou jejuando, estou sem comer. Não faz isso não. Quando você está jejuando, você fica feliz, alegre, corado. Você não precisa falar para ninguém não, porque o Deus que te conhece no secreto sabe que você está entregando o teu corpo, você está entregando a tua vida em sacrifício, em santificação para Ele, e Ele agirá em teu favor. Mateus capítulo 6, versículo 31, por que você fica dizendo, o que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, ou o que vamos vestir? Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que essa arma, jejum, seria pouco utilizada. Então veja bem, a pergunta é, não vamos buscar motivos para não jejuar, como era as pessoas, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos fazer? Porque Jesus estava ensinando sobre o jejum, isso em Mateus capítulo 6, foi uma das primeiras mensagens dele. E aí você vai descobrir que existem coisas que só acontecem quando você jejua. Mateus 17, 21 diz, eu quero que você coloque na tela Mateus capítulo 17, 21, que eu quero orar por você. Mas essa espécie de demônio não sai a não ser com jejum Então às vezes você ora e não funciona, meu amigo, porque está faltando o quê? O abençoado desse jejum. Então quando você jejuma, você vai ver que o projeto e a bênção e o chamado e aquilo que Deus fez na tua vida começa a acontecer. Existe uma bênção para ti, eu diria para você, que existe uma unção para a tua vida, algo que produz o favor de Deus, e eu digo quando você troca uma comida, por você dizer, Deus, aquilo que eu queria comer, eu não vou comer hoje não, porque eu quero tocar o teu coração, o favor de Deus acontece na tua vida. Para mim encerrar, olha que interessante, o jejum de Daniel proporcionou na vida dele uma infinidade de favor que você não... Eu vou, na verdade, compartilhar com você um a um, eu quero mostrar para você só alguns. Primeiro,
o favor de Deus sobre a vida dele. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar. Ele se decidiu a fazer um jejum. Primeiro favor, Deus olhou e falou, esse menino é diferente, já me ganhou. Segundo favor, ele recebe o favor daquele que era responsável por ele. Presta atenção nisso. Se você é empregado, quando você jejuma, Deus, não sei como, não sei de que maneira, mas o teu patrão começa a olhar para você de maneira diferente. Porque esse é o poder do jejum, é fazer com que a autoridade que está sobre você possa olhar para você de uma maneira diferente, e ele vai te dar favor que não daria a mais ninguém. Se você é um empresário, você não tem alguém acima de você, mas você tem alguém que você depende. Quando você jejuma, essa pessoa que você depende, seja um fornecedor, seja alguém que é uma pessoa que produz ou te entrega algo, essa pessoa, diz o que aconteceu com Daniel, que era no caso do responsável pela alimentação dele, olhou para ele de maneira diferente, e o favor estava sobre a vida dele. O jejum de Daniel fez com que o próprio rei, a autoridade máxima, olhasse para ele, e o favor dessa autoridade fosse passado para ele. Por causa de um jejum, Daniel ficou 10 vezes mais inteligente, ficou 10 vezes mais sábios do que o maior sábio que tinha na época. Pega o mais inteligente, você é o mais inteligente, porque Daniel jejumou, eu vou dar para ele 10 vezes mais sabedoria com o mais inteligente, o mais sábio que tinha. Isso é o poder do jejum. Você gostaria de viver isso na tua vida? Presta atenção nisso. Último. Passou 3 impérios por Daniel. Daniel era um servo, tá? Passou 3 impérios, 3 reinos. E Daniel permaneceu lá por 3 reinos. Eu não sei se você gosta de filme de época, eu gosto de filme de época. A regra é a seguinte: quando um reino domina outro, mata todo mundo, verdade ou não? Mata todo mundo e fica ali, sabe quem? Aqueles que ele trouxe. Com Daniel foi diferente. Calma, galerinha. A galerinha está vindo. Liberaram antes da turminha. Presta atenção aqui, porque eu quero orar pela tua vida. Quando o reino domina o outro, ele mata todo mundo, ou ele diz o seguinte: todo mundo pode ir, em salvo-conduto você vai para qualquer outro lugar, e o reino domina. Só que quando chegavam ali, eles olhavam Daniel e falavam: esse cara não dá para nós matar, não dá para nós mandar embora, e ele fica aqui como um governador, fica aqui como uma autoridade. Favor de Deus. Vinha um outro reino, matava todo mundo, matava rei, destruía todo mundo. Quando chegava em Daniel, falava o seguinte: bom, esse cara não dá para matar e também não dá para mandar embora, vamos ter que deixar ele aqui, porque o favor de Deus está sobre a vida dele. Veio o terceiro reino, mata todo mundo, manda todo mundo embora, e Daniel permanece lá. Isso sabe o que é o poder do jejum. Agora, a coisa mais impressionante para mim, eu não vou falar para você agora, tá? Aonde que está na Bíblia, mas Daniel, ele alcançou, presta atenção, em 21 dias, aquilo que ele queria alcançar em 3 anos, e essa é a palavra profética para a tua vida. Quando você decide fazer um jejum de verdade, entregar o teu coração a Deus, e fazer uma abstinência daquilo que você gosta, Deus pode fazer num pequeno período de tempo, aquilo que você demoraria 3, 4, 5, 10, 20 anos para você fazer. Se você entendesse o quão poderoso é o jejum, você não vai ficar de fora daquilo que nós vamos fazer como igreja. Eu quero que coloque na tela aqui, porque hoje é uma preparação, tá? Quem sabe você veio hoje. Não, coloca a imagem dos 7 domingos. Você sabe que esse não é o meu estilo de pregar, né? Eu não prego sobre isso no culto de domingo, é diferente, mas hoje é uma preparação para aquilo que você vai viver. Todas as eiras vão trabalhar em 7 domingos. Escute: 7 bênçãos do comum ao extraordinário. Quem quer viver o extraordinário? Escute: 7 unção nós vamos fazer na vida das pessoas, em todas as eiras, Cada domingo nós vamos falar sobre
um homem da Bíblia que era comum e viveu o extraordinário. E nós vamos ensinar o que essa pessoa fez para viver o extraordinário. Então, escute. 7 domingos, onde é que está aqui? Não está nesse aqui. Aqui, ó. Nós vamos fazer uma unção sobre o sonho, uma unção sobre o teu futuro, uma unção de governo, uma unção de conquista, uma unção de sabedoria, uma unção de prosperidade e uma unção de multiplicação. 7 homens comuns que viveram o extraordinário. Agora, seria muito fácil se eu pegasse e simplesmente ungisse a tua cabeça. Só que eu não quero fazer isso, eu quero desafiar você a 7 semanas de jejum, para que você possa romper no mundo espiritual, e você viver aquilo que você nunca viveu, o extraordinário da parte de Deus. Topa vir comigo? Como é que vai funcionar isso daqui, pastor? Nós vamos criar um grupo do WhatsApp, agora coloque ali na tela a outra imagem. Você vai pegar o teu QR Code, o teu celular, você vai apontar para ali. Você vai entrar num grupo de WhatsApp onde você não vai falar, tá? Somente o administrador, eu, a pastora, nós vamos falar. E nós vamos ensinar, nós vamos fazer um jejum de 40 dias e oração. Eu não vou dizer para você que vai ser um jejum fácil, eu não vou dizer para você que vai ser um jejum legal, porque jejum não é legal e também não é fácil. É algo que vai demandar muito esforço e muita dedicação da tua parte. Nós vamos fazer uma parte desse jejum, o jejum de Daniel. Quantos já fizeram o jejum de Daniel alguma vez? Algumas pessoas já fizeram. E nós vamos fazer uma parte. Nós não sabemos se nós vamos fazer os 40 dias, mas os primeiros 21 dias vai ser o jejum de Daniel. Quando você entrar nesse grupo, amanhã nós vamos começar a passar como vai funcionar ele, o que você pode ou não comer. Não é o jejum total, tá? Que você não vai comer nada, que tu vai ficar sem comer 40 dias, não é assim. Você vai poder comer, você vai se alimentar quantas vezes você quiser e como você quiser. Então assim, fome tu não vai passar. Quem assiste aquele Largados e Pelados, você já assistiu? Ninguém morre lá, ninguém morre porque parou de comer. Tem gente que fica 21 dias e a estratégia dele é ficar 21 dias sem comer. Então assim, nesse jejum você vai poder comer. De fome você não vai passar. Agora, você não vai poder comer aquilo que você gosta. E eu falo por mim, eu comprei alguns quilos de ovelha. Eu comprei alguns quilos de ovelha, eu não vou poder comer, até acabar esse jejum, ele vai ficar lá. Por que nós vamos fazer esse jejum? Presta atenção. Primeiro, para nós ativar o favor de Deus sobre a nossa vida. Segundo, nós estamos num ano político, um ano que pode alterar todo o percurso da nossa vida como brasileiro. Todas as igrejas estão orando. Para quê, pastor? Para que a vontade de Deus se cumpra, não a vontade de A, na vontade de B, a vontade de C, a vontade de alguém, mas que a vontade de Deus se cumpra. Então olha só, dia 7 agora, nós vamos começar a se mover. Todo domingo eu vou fazer uma unção sobre você e eu creio que Deus vai derramar algo poderoso. Então você vai jejuar se você quiser, tá? Olha só, não é obrigado você jejuar. Se você é grávida, se você é gestante, se você tem algum tipo de dificuldade física, você não faça isso porque não é para ti. Deus vai te abençoar de outras maneiras, porque Deus conhece o teu coração muito mais do que qualquer outra coisa. Mas se você é como eu, um atleta, esse período é para você. Então presta atenção. Primeiro, você vai entrar no grupo do WhatsApp aí, ele está silencioso, não vai ficar aquele grupo bom dia, boa tarde, um monte de... Não vai ter nada, somente eu e a pastora falando. Nós vamos mandar pequenos áudios curtos,
Eu vou dar a palavra de direcionamento para você do dia. Então você vai pegar lá, você vai receber qual é o favor que Deus prometeu para você hoje. Então você vai orar num tempo de 25 minutos. Você não vai orar 1 hora, não quero que você ore, porque a ideia não é que eu não quero que você ore, eu quero que você faça o jejum. Se você orar 25 minutos, já vai estar bom para mim. Eu vou dar essa palavra de direcionamento. Eu vou ter uma live por semana no meu canal do Instagram, aberto para todo mundo. Então é o seguinte, vai estar lá, eu vou dizer tal horário, vai estar lá no meu Instagram, eu vou dar o direcionamento. Você vai entrar e você vai acompanhar uma live sobre o favor de Deus na tua vida. E nós vamos ter na igreja um dia da semana de oração aqui na igreja. Quem veio na causa? Você veio na causa? Então se prepare, porque esse dia aqui, que vai ser o dia que nós vamos nos reunir, vai ser mais poderoso do que a causa, porque aqui, meu amigo, você imagina, se na causa foi bênção e a gente não jejuou, você imagina todos os cordeirinhos, todos os cordeirinhos com fome vindo adorar o Senhor e orar ao Senhor. Eu creio que vai ser o céu na terra, verdade ou não? Então assim, qualquer coisa você vai poder mandar uma mensagem no meu WhatsApp, eu te mando o link e você entra. Pastor, quem pode participar? Você, a tua família, alguém que não veio na igreja, você pode dizer, quer entrar por uma coisa que vai mudar a tua vida? Entra aqui, bota a pessoa no grupo, coloca lá, ela não vai poder interagir, só vai receber, mas você precisa acompanhar todo o processo, tá? Todo o processo. Então se eu vou mandar o áudio, escuta o áudio. Eu vou mandar a palavrinha lá, escuta a palavrinha. Eu vou fazer vou fazer a live no Instagram, assiste lá a live no Instagram, e eu não vou salvar, tá? Porque senão fica lá, eu não vou salvar. Acompanha, vai ter o dia de orar na igreja? Vem. Por quê? Porque a ideia é que você possa viver o extraordinário, de homens comuns ao extraordinário em 7 semanas. Está preparado para isso? Olha para a pessoa que está do outro lado, diga, meu amigo, eu nunca fiz isso, parece loucura, mas eu creio que vai dar certo. Adão caiu porque comeu, Jesus foi poderoso e viveu milagres porque se absteve. Então veja, vai ser algo poderoso. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Primeiro, eu quero orar por você que vai encarar esse desafio. Você vai falar lá, vai ser diferente, né? Você imagina, a pastora recém saindo da gravidez, eu falei para ela, amor, eu vou fazer, tu vai comer normal, tá, né? Precisa ser recuperada, leite e tal, tu vai fazer tranquilo, mas eu vou fazer na íntegra. Se você pode, primeiro, deixa eu ler para você aqui, porque se eu não ler, eu creio que eu não te impulsiono você a viver diferente daquilo que você está vivendo. Olha o que vai acontecer com você. Primeiro, o teu corpo, ele vai se desintoxicar de alimentos que são desnecessários. Então, você vai ficar mais bonito do que antes. Verdade, sabia? Diz a Bíblia que o jejum de Daniel deixou ele mais bonito do que todos os outros. Então, o teu corpo físico vai dar uma embelezida, vai ficar um pouquinho mais bonita. Segundo, a tua alma vai ser, quem sabe, o maior período onde o teu desejo vai morrer, sabe, a tua vontade vai morrer, e você vai mostrar para você mesmo que quem manda é você e não aquilo que você quer. E o teu espírito vai ser fortalecido em Deus. Olha só, nesses dias você vai ter proteção, porque Deus protegeu. Ele vai te dar vitória sobre todos os teus inimigos que se levantam contra você, que tem inveja de você, olho gordo de você. Ele vai te dar revelação, ele vai te dar discernimento, ele vai mostrar para você que os anjos estão ao teu favor, ele vai te dar poder, ele vai fazer com que você alcance a bênção,
Ele vai fazer com que você desvende aquilo que você ainda não conseguiu desvendar. E eu creio que é aquilo que Deus fez com Daniel, que eu já tenho tudo anotado aqui, Deus vai fazer na tua vida. É somente uma decisão. A decisão de dizer: Deus, esse jejum vai ser para você. 7 semanas de jejum. Vai ser punk, tá? Vai ser punk de verdade. Quem sabe daqui 7 domingos, quando for o último domingo, ninguém vai se reconhecer. Todo mundo mais magro, todo mundo mais elegante, todo mundo mais bonito, mas mais do que isso, todo mundo com o favor de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos.